Peço que você abra comigo a palavra de Deus em João capítulo 6. João capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 14. João capítulo 6, versículo 14. Diz a palavra do Senhor: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Curva a sua cabeça em nome de Jesus e ore ao Senhor comigo. Meu Deus, é no Teu nome santo que em Tua presença eu estou. Neste momento nós oramos e Te agradecemos pela Tua palavra, que ela venha surtir efeito em nossos corações poderosamente, nos trazendo, ó Deus, exatamente aquilo a qual o Seu coração deseja, que é a transformação de nossas vidas, para que venhamos cumprir a Tua vontade que sempre é boa, perfeita e agradável. É vivendo a Tua vontade, meu Deus, que somos felizes. Levante as suas mãos e diga comigo: meu Deus, eu recebo a Tua palavra, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. A palavra fala a história do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele operou o milagre da primeira multiplicação dos pães, e uma grande multidão que estava faminta teve a sua fome saciada, e Ele operou um milagre tão grande que as pessoas disseram: eis aí verdadeiramente um profeta. E eles resolveram forçar, conforme diz a versão, e em outra versão diz que eles quiseram impor sobre Jesus o reinado. Ou seja, eles pensaram: já que este homem pode saciar a fome de multidões, já que este homem opera milagres, por que nós não podemos transformá-lo em um rei? E é interessante que o povo, ele quis obrigar, ele quis arrebatar, ou seja, com violência, porque a palavra arrebatar é tomar com violência. Eles quiseram tomar com violência Jesus à força e colocá-lo no trono. É como se eles dissessem: olha, agora ele vai ser o rei de nossas vidas. Mas perceba a prepotência deste povo, porque na verdade eles não queriam que Jesus fosse o rei da vida deles. Eles queriam que Jesus fosse o servo deles. Apesar de colocarem Jesus em um trono, mas eles pensaram: agora nós iremos ter tudo quanto nós queremos ter. Agora nós teremos a nossa fome saciada, nós teremos vários milagres, não haverá mais doenças, e tudo quanto nós quisermos ter de Deus, de Jesus, nós teremos. É só colocarmos Ele no trono. Então veja que essa adoração, ela estava marcada e manchada e maculada de um interesse. E o interesse que eles tinham era exatamente que Jesus viesse ser o servo deles. Mas aí você vai dizer: não, mas o texto está dizendo que eles queriam que Jesus fosse rei. Mas na verdade eles queriam que Jesus fosse o rei que viesse servi-los em todos os instantes, em todos os momentos da vida deles. Então perceba que algumas pessoas, elas não têm o nosso Senhor Jesus como verdadeiramente rei, apesar delas quererem que Jesus venha reinar na vida delas, mas nesse ponto, que Ele possa suprir todas as nossas necessidades, que Ele possa suprir tudo aquilo quanto eu preciso, tudo aquilo quanto eu almejo.
mas na verdade eu não quero colocar Jesus no trono para Ele ser o meu Senhor. Eu não quero colocar Jesus no trono para Ele reinar na minha vida. Eu quero colocar Jesus no trono para Ele ser o meu servo. É como uma criança mimada que coloca o pai no trono e exalta o pai. Existem até crianças mimadas que sabem se utilizar psicologicamente de um pai e de uma mãe. Quando eles querem atingir um objetivo, eles elogiam. E a mãe e o pai se sentem reis, mas na verdade eles não são reis, eles são escravos da vontade do filho. E aquela criança elogia o pai, e o pai estufa o peito, porque a criança sabe que quando elogia, o pai se torna vulnerável para conceder a sua vontade. Assim que eles queriam fazer com Jesus. Eles queriam tornar Jesus escravo da vontade deles. Eles queriam tornar Jesus como um rei, mas na verdade era um elogio falso. Porque nós elogiamos Ele, colocamos Ele no trono para Ele fazer a nossa vontade, para Ele fazer o nosso querer. Mas Jesus, Ele saiu daquele local. Na verdade diz a palavra que Ele foi só para o monte, só para um local desértico, um local onde não tinha ninguém, com más intenções. Aliás, se Jesus fosse uma outra pessoa, um outro tipo de pessoa, talvez Ele teria caído nesta falsa honra, nesse falso elogio. Queriam levantar Jesus para escravizá-lo. E quantas vezes nós queremos render graças ao Senhor Deus apenas com propósitos de buscar uma bênção, uma vitória. Nós queremos Deus em nossas vidas apenas naqueles momentos a qual eu digo: Senhor, eu estou precisando de um milagre, mas antes de eu pedir por um milagre, eu elogio a Ele. É como se eu me aproximasse dEle para escravizá-lo com a minha vontade, com o meu desejo. É como se eu me aproximasse dEle apenas para que Ele pudesse suprir as minhas necessidades materiais. Sabendo nós que as necessidades elas vão se aumentando, porque nós somos seres humanos que criamos necessidades. Nós temos uma necessidade hoje, mas amanhã nós teremos outra necessidade. E amanhã nós teremos outra necessidade, e Deus se torna apenas um escravo de nossas vontades, o supridor de nossas necessidades, porque nós estamos criando. E quando na verdade Ele não é o nosso Senhor, Ele é o nosso escravo, Ele é o nosso servo. Mas a palavra está dizendo aqui que Jesus saiu de perto dessas pessoas, porque essas pessoas queriam usá-lo. Jesus não está perto daqueles que querem usá-lo como filhos mimados, que manipulam os pais para atrair sobre si todas as bênçãos a qual querem. Jesus, Ele não é escravo do teu querer ou da tua vontade, e é por isso que Ele se afasta daqueles que só querem vitórias, só querem bênçãos. É por isso que essas pessoas se decepcionam uma hora com Ele, porque parece que as coisas não funcionam. Tem uma passagem bíblica que fala que o povo de Israel várias vezes venceu a guerra carregando a Arca da Aliança. Quando eles estavam perdendo a guerra, eles lembravam que existia a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então eles colocavam os sacerdotes para colocar a Arca da Aliança bem no centro da guerra, porque desta maneira o povo vencia a guerra. Mas determinada vez o povo teve a mesma ideia: já que todas as vezes que nós colocamos a Arca da Aliança vencemos a guerra, chegou a hora de nós colocarmos novamente a Arca da Aliança e vamos vencer a guerra. E diz a palavra que naquele dia muitos filhos de Israel morreram, milhares de Israel morreram, porque eles pensaram: vamos colocar a Arca da Aliança no meio da guerra e assim vamos vencer. Mas diz a palavra que a Arca da Aliança não surtiu efeito. É como alguém
que uma hora buscou a Deus e funcionou. Buscou a Deus e funcionou. Buscou a Deus e funcionou. Mas vai chegar um período que não funciona. Uma hora Deus multiplicou os pães e funcionou. Mas vai chegar uma hora que não vai mais funcionar. Uma hora Deus curou o cego, curou o aleijado. Deus fez vários milagres. Mas quando Jesus percebeu que as pessoas queriam escravizá-lo, quando Jesus percebeu que as pessoas queriam usá-lo para que ele fosse um escravo das vontades deles, ele saiu sozinho para o monte. Chega um período que a Arca da Aliança não funciona. Chega um período que Jesus sai. Mas ele operou milagres ontem. Não importa, ele não é o teu servo, ele tem que ser o teu rei, mas não é um falso rei, não é um rei que só cumpre a tua vontade, é um rei a qual você cumpre a vontade dele, é um rei a qual ele reina na tua vida, é um rei a qual você se submete a ele, é ele que dirige o teu querer, é ele que dirige a tua vontade, é ele que direciona a tua vida. Adore ao Senhor e exalte a ele, glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Ele não ficou próximo dessas pessoas, apesar dele ter operado um grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Agora chegou o momento dele se afastar. Agora chegou o momento dele mostrar realmente para que ele veio neste mundo. E ele faz a oração de João 17, dizendo: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não rogo por aqueles que estão no mundo, mas eu rogo por aqueles que o Senhor me deste. Eu rogo por aqueles que são meus, porque aqueles que estão lá no mundo, eles podem querer usar Deus para as suas ações. Eles podem querer usar Deus para os seus benefícios próprios. Inclusive, uma das grandes críticas que as pessoas fazem em relação a Deus é o mal que existe no mundo. É como se eles dissessem: se Deus é bom, por que há mal no mundo? Mas na verdade, essas pessoas que criticam Deus pelo mal que há no mundo, elas nunca buscam a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus. Elas queriam apenas que Deus pudesse resolver todos os seus problemas, que quando viesse alguma coisa de ruim, Deus fosse o protetor, mas nenhuma se submete à vontade de Deus. Meu irmão, se você não quer que a tua direita venha a ser atingida, e nem que a tua esquerda também venha a ser atingida, se você quer que todos os teus caminhos sejam protegidos pelo Senhor Deus, e que a providência dele aconteça todos os dias na tua vida, aprenda a ser servo. Você não é rei de Deus, você não é senhor de Deus. É por isso que nós devemos nos submeter ao seu senhorio e dizer: Deus, faça a tua vontade na minha vida, reine na minha vida, não se afaste de mim, porque a partir do momento que eu quero transformar Deus em servo, a partir do momento que eu quero fazer com que Deus se torne aquele que cumpre a minha vontade, ele se afasta, ele vai embora. Agora, continuando o capítulo, aliás, adentrando em outro capítulo, Jesus, em outra passagem semelhante a esta, ele anda sobre as águas, mas diz a palavra que ele ordena aos discípulos para atravessarem o mar. E os discípulos foram, e era noite escura, já se aproximando daquele momento alto da noite, aquela madrugada a qual assusta, e um vento forte tomou conta daquele lago. Agora entenda você, que os discípulos se viram numa situação difícil, mas existia um homem que andava sobre as águas e se aproximou deles. Um homem chamado Jesus, aquele que não estava mais do lado
de homens e de mulheres que só queriam transformá-los em servo, mas ele se aproximou de homens que queriam transformá-lo em um rei, porque Pedro, Tiago e João faziam a vontade de Deus, faziam a vontade de Jesus e queriam transformá-lo em um rei. É como se eles tivessem dito: eu vou obedecer a Jesus. Você não é alguém que busca apenas milagres. Você não é alguém que busca apenas os benefícios das mãos de Deus. Você é alguém que se submeteu a Ele e que disse: Senhor, eu estarei sempre do teu lado. Ainda que eu não entenda o teu querer, ainda que eu não entenda a tua vontade, ainda que o Senhor mande eu lançar a rede e eu não acredite que algo possa acontecer, mas eu irei obedecer. Existem situações que você não sabe o porquê, mas você se submete à vontade de Deus dizendo: eu irei obedecê-lo. E a tempestade bate no barco. É como se a tempestade estivesse querendo afogar a tua vida. É como se a tempestade quisesse destruir você. Mas ao mesmo tempo você diz: eu creio na palavra do meu Deus. Eu creio que Ele está comigo, por isso eu vou obedecê-lo. Jesus, Ele não se afasta de você. Ele não se afastou de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Homens que estavam na fornalha, homens que estavam próximos de serem sabrecados, de serem queimados, eram obedientes. Eles não queriam fazer de Deus um servo. Eles não queriam transformar Deus em um escravo de suas vontades, mas pelo contrário, eles queriam ser escravos da vontade de Deus. Igreja, é necessário que você se torne servo da vontade de Deus, escravo da vontade de Deus. É necessário que você coloque o teu pensamento para ser cativo à obediência de Cristo. Desta maneira Ele sempre estará do seu lado. Mas se você quer transformar Deus em um servo teu, escravo da tua vontade, uma hora Jesus vai embora e você fica sozinho. Você não vai ter ninguém do seu lado, porque na verdade você está querendo transformar Deus em alguém que anda de acordo com os seus desejos, em alguém que quando você precisa da multiplicação dos pães, Ele resolve, em alguém que quando a doença está querendo te assolar, Ele resolve, em alguém que quando bater um desespero, Ele resolve. Ou seja, querer transformar Deus em um curandeiro, em um mágico que você pode colocar em uma garrafa e de repente ele sai da garrafa e cumpre 3 desejos que você almeja. O dia inteiro não busca Deus, a semana inteira não busca Deus, a vida inteira não busca Deus, só busca Deus em momentos difíceis, só busca Deus quando a fome bate, só busca Deus quando a doença assola a família, só busca Deus quando a situação está difícil. É querer transformar Deus em servo, é querer transformar Deus em um escravo da sua vontade. Coloca-se Deus num canto, coloca-se Deus separado, a qual eu possa viver de acordo comigo mesmo, a qual eu possa viver de acordo com o meu querer, e eu ando fora da lei de Deus, eu ando fora dos estatutos do Senhor. Mas quando eu preciso dele, eu posso levantar as minhas mãos e dizer: Deus, agora eu estou precisando da tua arca da aliança, eu estou em guerra. É como se Deus fosse um benzedeiro que espantasse o mau olhar,
que espantasse o mal. Deus, Ele não é curandeiro, não é benzedeiro. Deus não é o gênio da garrafa. Deus, ou Ele é o teu rei, ou Ele é o teu Senhor, ou Ele não é nada na tua vida. Porque diz a palavra, não se pode servir a dois senhores. Você não pode se servir e servir a Deus. Esses homens, eles queriam servir a própria vontade e queriam que Deus fosse escravo de suas vontades. Nós devemos servir a Deus, e servir a Deus é se submeter a Ele, é dizer: Deus, o que Tu queres que eu faça? O que Tu queres que eu cumpra? Qual é o Teu desejo? Qual é o Teu querer? E a promessa dele é que Ele nunca vai te deixar. Aquele que se submete à vontade de Deus, Ele nunca vai te deixar. E há uma promessa que Ele foi preparar lugar para você. Ele nunca vai se afastar do lado daquele que se submete à vontade dele. Agora, existem muitas pessoas que Deus vai abençoar. Deus vai curar, Deus vai cessar a fome, Deus vai restaurar casamentos de muitas pessoas. Eu já vi Deus operar vários milagres de pessoas que clamaram a Ele e o milagre aconteceu. Mas isso não quer dizer que Deus um dia vai se afastar dessas pessoas. Isso não quer dizer que um dia Jesus não vai se afastar. Porque quando Jesus perceber que eles querem transformá-lo em um escravo da vontade deles, Jesus se afasta. E o contrário, os discípulos que serviam a Deus, no momento que eles pensavam que estavam abandonados, que Jesus estava demorando, Ele andou por sobre as águas e foi lá acalmar a tempestade. E Ele foi lá conversar com os discípulos, e Ele foi lá tranquilizá-los. Se você é um servo de Deus verdadeiro, sempre Jesus vai estar do seu lado, sempre Jesus vai estar do seu lado, e um dia você viverá eternamente do lado dele, porque Ele é o Deus presente para aquele que o recebe como filho, para aquele que o recebe como servo. E hoje você pode dizer: Senhor, eu não quero ser o teu Senhor, eu quero ser o teu servo. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, porque eu não estou buscando as obras de tuas mãos. Eu estou buscando, acima de tudo, o teu querer para a minha vida. E é isso que é o escape da religião. Porque uma hora Jesus não vai estar próximo. Uma hora Jesus, Ele não vai conceder pedidos de orações, porque Ele não fabrica filhos mimados. Ele fabrica guerreiros, Ele fabrica valentes, Ele fabrica aqueles que sabem esperar nele, Ele fabrica aqueles que sabem descansar em plena vontade dele, naqueles que, como Jó, estava passando por grandes tribulações, mas pôde levantar as mãos aos céus e dizer glórias, exaltar o nome do Senhor. E quantas pessoas saem dos caminhos de Deus porque dizem: eu entrei para a igreja e as coisas não melhoraram. No início até que melhorou, mas depois parece que as coisas não mais andaram conforme antes. Essas pessoas queriam que Jesus viesse multiplicar pães, que Jesus viesse curar paralíticos, que Jesus viesse operar o milagre que elas precisam. Mas dessas pessoas está escrito: Jesus se afastou. Aliás, diz a palavra que o sol nasce sobre bons e
maus. Mas nem todos, um dia, nem todos estarão ao lado dele. Sabe por quê? Porque aqueles que só queriam os benefícios das mãos de Deus, uma hora ele se afasta. Mas aqueles que queriam mais do que benefícios, aqueles que queriam o amor de Deus, aqueles que queriam cumprir a vontade do Senhor, para esses, Jesus promete tantas promessas maravilhosas, que diz o apóstolo Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo a qual Deus preparou para aqueles que o amam. Fique de pé em nome de Jesus.